Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23, está na boca do povo, está na palma da mão. Obrigado você que nos acompanha na noite desta quinta-feira, trazendo as informações do dia a dia da nossa região e, é claro, também os principais fatos que repercutem pelo Brasil e o mundo. Você fica sabendo aqui no JR23. Vamos falar de vários assuntos, entre eles, mais uma vez, a questão das queimadas urbanas, queimadas na zona rural, que agora atormentam a vida da população, né? São vários focos e também muito trabalho para as equipes, né, do Corpo de Bombeiros, também das brigadas. E é claro que, mais uma vez, a gente faz o apelo, né, para que as pessoas não utilizem fogo aí para queimar lixo, para fazer limpeza de áreas, né? Mas esse é um dos assuntos que a gente fala no programa de hoje. E além desse, também tem outros temas que você fica sabendo aqui no programa de hoje. Na madrugada desta quinta-feira, um veículo Chevrolet Classic, com placas de Ipuã, capotou na vicinal que liga Guará e Tuverava. Se realmente nós não conseguimos mudar esse quadro aí de 50%, o país realmente vai sofrer muito. Não vai ser bom para a gente, apesar da quantidade de exceções que o governo americano abriu. Como já disse várias vezes, o que eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis e sim, estamos num momento difícil. Bom, eu acho que de um modo geral uma partida muito bem disputada. Desde o primeiro minuto nós estávamos muito concentrados, focados e entendendo a importância do resultado aqui dentro. E ainda no esporte, a eliminação também do São Paulo na Copa do Brasil, né? A equipe perdeu para o Atlético do Paraná no tempo normal. Na soma do agregado, a partida foi decidida nas penalidades e o São Paulo, o torcedor não está acreditando até agora, né? Não conseguiu marcar nenhuma das cobranças que bateu aí nas penalidades nesse jogo que valia a vaga e também muito dinheiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no JR23 que está começando. Bem-vindo você que está na TV Franca, TV que mostra você. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Já estamos de volta com o JR23 e os casos de acidentes de trânsito continuam chamando a atenção na nossa região. Na madrugada desta quinta-feira, um veículo Chevrolet Classic,
com placas de Ipuã, capotou na vicinal que liga Guará e Ituverava. O acidente aconteceu quando os ocupantes, que voltavam de São Joaquim da Barra, perderam o controle ao fazer uma curva de acesso à estrada. Apesar do susto e da gravidade do capotamento, os 2 ocupantes foram encontrados conscientes e sem ferimentos graves. Ambos foram levados à Santa Casa de Guará para avaliação médica. A Polícia Militar acionou o guincho para a remoção do veículo, que teve perda total. Com o apoio da Defesa Civil e da Prefeitura, a pista foi limpa com jato de água pressurizada e liberada logo em seguida. A ocorrência reforça o trabalho em conjunto dos órgãos de segurança e emergência na garantia da ordem e segurança viária. Um motociclista de 23 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Paraíba, na Vila Aparecida, em Franca. Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que um carro branco, conduzido por um idoso, avança a sinalização de parada obrigatória e atinge em cheio o motociclista, que trafegava pela via preferencial. Com o impacto, o jovem é arremessado, dá uma pirueta no ar e cai violentamente de cabeça no asfalto. Populares que presenciaram o acidente correram para prestar socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. A vítima sofreu ferimentos no rosto e uma fratura no braço. Após os primeiros atendimentos, foi levada à Santa Casa de Franca. E agora um tema recorrente, né? Infelizmente, a gente sempre fala das pessoas não utilizarem fogo, seja para queimar lixo, para limpar terreno, mas essas cenas vão se repetindo a cada dia e também nas áreas de pastagens, né? Na zona rural. E infelizmente, né? Apesar dos apelos, nós temos aí ocorrências que vêm ocupando e muito também aí as equipes do Corpo de Bombeiros. Mas a Operação São Paulo Sem Fogo vem apresentando bons resultados. O ideal é que não tivesse nenhum tipo de queimada, mas em junho desse ano, São Paulo registrou apenas 55 focos de incêndio, uma queda de 90% em relação aos 532 casos registrados no ano passado. É o menor número de queimadas para esse mês, né, durante a contagem histórica desde 1998. E agora também, né, esses números são referentes a junho, passou julho, que nós temos aí já uma condição mais fria, né, e agora em agosto nós temos aí muitas questões aí de incêndios. O Corpo de Bombeiros tem feito alertas importantes a respeito dessa situação e de alguns cuidados que podem ser tomados. Veja só. Seja jogando bituca de cigarro, seja colocando fogo para queimar folhas, ou seja deixando um terreno sujo, como por exemplo fundos de garrafas de vidro, que aí sim é o início espontâneo desse fogo. Por abafamento geralmente, então se for um pequeno foco, a gente jogue alguma coisa que consiga cobrir na totalidade o fogo, ou jogando água se a gente tiver disponível essa ferramenta. Mas o mais importante é que a gente não deixe esse incêndio começar e consequentemente se propagar. Em intervalo rápido, na sequência, as informações sobre economia aqui no JR 23. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba, que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor,
porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. E as novas tarifas para exportação de produtos aos Estados Unidos começaram a valer desde ontem. As negociações de diversos segmentos seguem intensas em todo o Brasil, principalmente aqueles setores que não foram contemplados com a lista de exceção. Um dos maiores mercados consumidores do planeta amanheceu praticamente de portas fechadas para muitos produtos brasileiros. Quem conseguiu antecipou as exportações para evitar o imposto nos Estados Unidos, o que se refletiu na movimentação recorde no Porto de Santos. O porto ficou parado neste mês por quase 200 horas. Mesmo assim, nós registramos um recorde histórico, 17 milhões de toneladas. No caso do mel, toneladas do produto feitas exclusivamente para os padrões do mercado americano podem ficar encalhadas no Brasil. Os maiores, a gente viu, tem associado que perdeu 300 toneladas, 400 toneladas, 700 toneladas, né? Então tem um volume muito alto que ficou parado. E agora, para o mês de agosto, a expectativa é que até 80% dos embarques sejam suspensos, porque a tarifa não mudou em absolutamente nada. Falando aqui especificamente do agronegócio do Paraná, né, nós temos a cadeia dos produtos florestais, que é um dos principais produtos aí, do estado que é afetado diretamente, né, por essas tarifas, mas também nós temos as cadeias produtivas do café, né, pescados, né, e também uma outra cadeia dos produtos apícolas, né, mel de abelha, cera de abelha. Um estudo da Federação das Indústrias de Minas Gerais estima no curto prazo uma redução no PIB por causa das tarifas de 25 bilhões de reais. E no longo prazo o prejuízo pode chegar a 110 bilhões de reais. O estudo prevê também uma redução de 146 mil postos de trabalho no país. A siderurgia, o setor de madeira, calçados e máquinas estão entre os mais atingidos. Em Minas Gerais, terceiro maior exportador para os Estados Unidos, o impacto pode ser de quase 5 bilhões de reais no PIB e 30 mil empregos em risco. Os Estados Unidos vai comprar de outras origens. Ele vai comprar o café da Colômbia, do Vietnã, e os mercados, e vai pagar um prêmio por isso, não de 50%, vai pagar 5%, 10%. Esses mercados que a Colômbia e o Vietnã estavam atendendo, vão tender a comprar do Brasil, que vai ter o café em oferta. Para especialistas, a adoção da tarifa não encerra o processo. Existe uma pressão dentro dos Estados Unidos também, por parte dos importadores, no sentido de que mais exceções sejam feitas. Principalmente, nós temos visto um movimento aí nos últimos dias relacionados à proteína animal, principalmente carne bovina e café. Os brasileiros também estão bastante preocupados com os impactos que essas mudanças podem causar. A decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre produtos do Brasil começou a valer e preocupa os brasileiros. No Rio de Janeiro, muitos expressaram o temor com os possíveis impactos econômicos da medida. Se realmente nós não conseguimos mudar esse quadro aí de 50%, o país realmente vai sofrer muito. E quem vai sofrer? São os ricos? Não, somos nós da classe média, o pobre, entendeu? Bom, vai afetar economicamente uma decisão extremamente política dos Estados Unidos, né?
Então, eu acho que não vai ser bom para a gente, apesar da quantidade de exceções que o governo americano abriu. Um total de 694 produtos ficaram de fora da ordem executiva assinada pelo presidente americano Donald Trump na semana passada. Entre as exceções estão itens como suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios e aeronaves civis. Carne, frutas e café não entraram na lista de exceções. Nas ruas do Rio houve carioca que defendeu a diplomacia e até mesmo ceder em questões delicadas para evitar prejuízos maiores à economia brasileira. A coisa mais sensata seria resolver isso politicamente, porque nós somos um país que precisamos muito dos Estados Unidos. Então, quando a gente precisa de alguém, a gente tem que ceder para a gente não ser prejudicado. Eu acho isso aí um absurdo, porque é uma coisa que de repente poderia ser resolvida, entendeu? É ser resolvida, porque o que está em tese aí é essa prisão do Bolsonaro aí. É Trump e o governo do Brasil, entendeu? Liberava ele logo, cara, libera ele logo, essa porcentagem ia cair com uns 20%, no mínimo 20%, e o Brasil ia começar a reerguer outra vez e o Lula ia conseguir fazer o governo dele melhor, pô. Trump associou o aumento da tarifa aos produtos brasileiros ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e às regulamentações contra as mídias sociais. Bolsonaro responde à justiça pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro e esta semana foi colocado em prisão domiciliar. E aqui em Franca também os setores produtivos estão bastante preocupados, afinal de contas, 2 dos principais produtos que movimentam a economia não só da cidade, também da região, café e os calçados, não fazem parte da lista de exceções dos Estados Unidos. E essas movimentações já têm sido feitas para que café e também os calçados sejam incluídos nessa lista de exceção anunciada pelos Estados Unidos ou outras medidas para que não prejudique os empregos e as empresas aqui da cidade. O prefeito Alexandre Ferreira comentou sobre esse assunto. Ouvimos ontem lideranças de entidades empresariais e do agronegócio da nossa cidade. Vamos agora levar nesta quarta-feira as reivindicações ao ministro do Desenvolvimento, o vice-presidente Geraldo Alckmin, em audiência intermediada pelo deputado Baleia Rossi. Agradeço às nossas lideranças empresariais pelo diálogo franco e sincero que tivemos aqui ontem. E é assim, juntos, defendendo os interesses da nossa comunidade francana, que a gente vai melhorando a nossa cidade cada vez mais. E os produtores de café também já estão buscando outros mercados já em decorrência de toda essa mudança. Mesmo com o aceno da China, que habilitou 183 empresas brasileiras a exportarem o café, o setor ainda vê o cenário com preocupação. A medida é positiva, mas ainda não garante o aumento imediato das vendas para o país asiático. Segundo o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, Secafé, enquanto a China sinaliza a abertura, os produtores ainda enfrentam barreiras com a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos e lidam com as consequências de mais de 453 mil sacas de café não exportadas no mês de junho. Um prejuízo de 1,3 bilhão em receitas não recebidas e despesas extras de armazenagem. O Brasil é o maior produtor e exportador global do grão, cerca de 3 milhões de toneladas de café, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Aqui no Espírito Santo, somos o segundo maior produtor de café, com 16 milhões de sacas, atrás apenas de Minas Gerais. Novas reuniões devem acontecer nos próximos dias para debater e analisar esse novo cenário das exportações do café brasileiro. Intervalo rápido e já as informações do esporte, a repercussão da Copa do Brasil. Só o Corinthians avançou e venceu o clássico diante do Palmeiras. Já. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão.
Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Já estamos de volta com o JR23 e agora as informações do mundo da bola. Copa do Brasil, né, agitando aí esse meio da semana e só o Corinthians conseguiu avançar na competição. O São Paulo, que venceu o primeiro jogo em casa, ficou pelo caminho. Aliás, foi um jogo marcado com a participação dos goleiros, né? Rafael, que tomou vermelho, e o Jandrei, que entrou e não foi muito bem. Tá até saindo do São Paulo já, o clube anunciou que vai emprestá-lo ao Juventude, hein, Thales? É isso mesmo, Samuel. O jogo ontem foi muito movimentado aí. Quem levou a melhor foi aí o Atlético Paranaense, né? A expulsão do goleiro Rafael aos 4 minutos do primeiro tempo da partida contra o Atlético nessa última quarta-feira, que é discutível nas redes sociais. O termômetro é imediato e a grande maioria acha injusta, mas há quem considere correta por ver um leve toque na perna de Viveiros. A premiação que o São Paulo receberia se passasse de fase diante do Atlético, Samuel, e cumprisse, no caso, aí, a meta orçamentária seria de 4,7 milhões, mais o valor que ganharia com a bilheteria de um dos 2 jogos das quartas de final no Morumbi. Em crise financeira, o São Paulo já havia ido pior do que o previsto no Campeonato Paulista. O orçamento aí indicava que o tricolor precisaria chegar à decisão do estadual, mas o time comandado por Luiz Ubeldia foi eliminado na semifinal para a equipe do Palmeiras. A premiação para o vice foi de 1,65 milhões, enquanto o campeão ficou com 5 milhões. Realmente, São Paulo perde não só a vaga, mas também dinheiro, né? Porque a Copa do Brasil é uma das competições aí que enche os olhos dos clubes em virtude dos valores, né? Para classificação, por exemplo, quase 5 milhões. E o Hernan Crespo falou sobre esse jogo. Não quero falar da arbitragem, que sinceramente não posso falar se foi falta ou não foi falta. Aconteceu e ponto. Sim, que posso falar, que é fácil de analisar, é que com esse cartão vermelho todo mudou. Todo aquilo que a gente podia pensar que poderia fazer condicionou o jogo. Depois está vocês com a televisão, se você pode ver. Eu falo com o Rafael, ele fala que não tocou em ninguém. Mas já não é importante. Aqui estamos para tentar analisar o jogo. E o jogo não tem análise. A gente não conseguiu jogar. O São Paulo agora vira a chave, né? Tem que focar no Campeonato Brasileiro, vinha de 5 vitórias seguidas e, é claro, toma essa ducha de água fria, sai da Copa do Brasil, que é uma competição que o torcedor gosta, né? Que o São Paulo foi campeão recentemente da competição, mas agora dá adeus à Copa do Brasil e foca suas atenções
em especial no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Crespo já tinha falado, né, que daria mais atenção ao Campeonato Brasileiro. Claro que isso não justifica nada. A equipe do São Paulo tinha condições aí, se tivesse uma atuação melhor, para avançar na competição. Lembrando que o Atlético do Paraná hoje está na 11ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B, né? E mesmo assim avançou aí na Copa do Brasil. Vamos lá agora falar do clássico também, que foi cheio de emoção e surpresa. O Palmeiras, que antes não era eliminado pelo Corinthians, deu adeus à Copa do Brasil jogando em casa. Pois é, coloca as imagens, os gols, e quem vai trazer as informações também é ele, Thales Rodrigues. Conta aí pra gente, Thales, realmente torcedor corintiano, acredito que nem o mais otimista esperava uma atuação tão boa do Corinthians como foi a de ontem, né? Pois é, por mais que o Corinthians tenha apresentado alguns bons jogos, né, no Allianz Parque, nenhum corintiano, creio, que estava esperançoso nesse jeito e esperava um jogo desse tipo, né? E o Corinthians está nas quartas de final da Copa do Brasil e foi com emoção. Em um derby quente no Allianz Parque, nesta quarta-feira, o Alvinegro venceu aí o Palmeiras por 2-0 e eliminou o rival na sua própria casa. Como havia vencido por 1-0 com o gol de Memphis Depay na ida, o placar foi mais que suficiente para o Timão avançar. Enquanto isso, o Verdão ficou pelo caminho, restando apenas o Campeonato Brasileiro e a Conmebol Libertadores para a sequência da temporada. Essa, Samuel, foi a 3ª vitória do Corinthians em 6 clássicos disputados aí com o Palmeiras em 2025. Com apenas uma derrota até o momento, por 2-0 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Em mata-mata, a superioridade do Alvinegro continua, já que no primeiro semestre a equipe se sagrou campeã do Campeonato Paulistão, né, sobre o mesmo Palmeiras, e com a classificação, o Corinthians embolsou mais de 4 milhões de premiação. E também uma curiosidade também, né, que das pessoas que fez o gol no primeiro jogo, né, que é o Memphis, ele saiu, né, por conta de uma lesão. O clube ainda não passou as informações do grau, né, de preocupação da lesão, e também o Carrilho, né, também acabou sofrendo uma lesão leve também, e o Corinthians em breve vai divulgar aí as situações médicas. Pois é, e o Abel, né? É o Abel que vai falar primeiro. O Abel fala sobre essa derrota e a desclassificação. Teve vaia também, teve xingamentos, né? A diretoria do Palmeiras, ao próprio técnico Abel Ferreira, ele bateu palma, né? Alguns disseram que ele estava ironizando a torcida do Palmeiras, mas ele disse que não foi isso. Veja só. Olha, acho que sinceramente não é a altura certa para pensar nessa última parte, que é melhor para o Palmeiras, não é este o momento certo. A segunda é dizer-te que registrei e que ouvi, e que em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio. Como já disse várias vezes, o que eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis, e sim, estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival que pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou, e agora cabe-nos a nós, família palmeirense, porque eu não era palmeirense, mas aprendi a ser palmeirense, mas como homem que sou, tenho sentimentos e emoções, e realmente pedi apoio aos nossos torcedores, como sempre faço aqui. Portanto, em momento nenhum ironizei. Vocês sabem que eu sempre digo que os torcedores têm uma função muito específica, mas entendo perfeitamente a cobrança e que ficamos todos desiludidos. Agora cabe-nos a nós, torcedores, direção, jogadores, comissão técnica, ir atrás de continuar a deitar fogo na fogueira, num clube que há 10, 15 anos atrás estava completamente desorganizado, sem rumo, com dívidas, e agora cabe-nos a nós, se queremos olhar para aquilo que se passa nos nossos vizinhos ao lado e querer continuar ou a meter mais achas na fogueira, ou, como sempre fizemos aqui, em 4 ou 5 anos que estou aqui, continuarmos a estar juntos, porque nós precisamos dos nossos torcedores. É verdade que ninguém queria perder, o nosso torcedor também não, perante
um grande rival, sabemos perfeitamente da história, da rivalidade, mas o passado recente que nós temos tido como clube, e também, porque por não dizê-lo, estamos a ser vítimas do próprio sucesso. É isso aí, agora o Palmeiras, né, com cobranças também da torcida, mas felicidade para o Dorival, né, que vem pedindo reforços, mas enalteceu a classificação do Corinthians. Bom, eu acho que de um modo geral uma partida muito bem disputada. Desde o primeiro minuto nós estávamos muito concentrados, focados e entendendo a importância do resultado aqui dentro. Nós pressionamos desde o primeiro instante. Quando aconteceu a expulsão, por incrível que pareça, nós tivemos uma quebra, nos perdemos um pouco no nosso posicionamento. Palmeiras jogando dentro das características que possui. No intervalo nós tivemos que buscar algumas correções que, na minha concepção, foram muito importantes. Alguns posicionamentos alterados, melhoramos muito, adiantamos a nossa marcação, começamos a pressionar novamente, tendo um homem a mais, trabalhamos muito mais a bola. Um jogo interessante pelas jogadas muito trabalhadas aí ao longo desses últimos 2 meses e que começaram a nos apresentar resultados. Foram 2 gols de bolas paradas que fizeram com que nós destravássemos um pouco a partida, e eu fico muito feliz porque é um momento muito difícil que nós estamos atravessando, todos sabem. O Corinthians vivendo um momento um pouco complicado e lá dentro nós estamos resolvendo tudo com os atletas que estão integrados, que estão buscando estarem muito próximos, juntos, para que possamos, dessa maneira, encontrarmos um caminho e uma solução para a nossa equipe. Enfrentando uma equipe que é uma das 3 melhores do Campeonato Brasileiro, todos sabem, com contratações aí importantes, e mesmo assim nós fizemos 2 jogos onde não fomos vazados, um fato muito importante, até porque era uma reclamação constante aqui dentro, e eu fico feliz. É isso aí, né? A equipe do Corinthians passa, então, para a próxima fase da Copa do Brasil. O Palmeiras fica pelo caminho, o São Paulo também ficou pelo caminho. Vamos falar das coisas locais. A Francana se prepara para o jogo de sábado contra a equipe do União São João. Mas ontem nós tivemos o jogo entre Botafogo e Comercial. Jogo que interessava a equipe da Associação Atlética Francana, já que as 2 equipes estão no mesmo grupo. E o técnico Robert Valdavino exaltou os jogadores do Comercial após a equipe vencer o rival Botafogo pela 2ª vez na primeira fase da Copa Paulista. Dessa vez o triunfo foi por 2-0 na casa do adversário, o que não acontecia há 13 anos. Segundo o técnico, os jogadores compraram a ideia mesmo diante das dificuldades financeiras. Frank fez esse golaço aí de falta e o Marcelinho fez o 2º gol da equipe do Comercial. 2 bonitos gols que deram a vitória, né, à equipe do Comercial. E essa vitória do Comercial também ajudou a Associação Atlética Francana, porque o Botafogo, que está abaixo da Francana, não soma pontos, fica com 6 pontos, e isso dá uma condição boa para que a Francana avance à próxima fase da competição, dependendo agora apenas das suas forças, né? Mas para isso tem o jogo do próximo sábado contra a equipe do União São João. Vamos colocar agora a classificação aqui na tela do JR23. Tá aí, ó, Comercial foi a 16 pontos, União São João tem 15, a Inter de Limeira 13, pode deixar a imagem fixada. Vamos voltar lá agora então, porque aí depois já vem a próxima rodada. Inter de Limeira 13 pontos, Francana fica com 10. Né? Elas permanecem no G4, a equipe da Associação Atlética Francana. O Botafogo tinha 6, não saiu, ficou com 6 pontos. Porque se tivesse vencido ontem, poderia chegar a 9, o que complicaria ainda a vida da Francana. Né? Mas o Botafogo ainda tem também 2 jogos, então pode passar a Francana em caso se a Francana tropeçar nas 2 próximas rodadas, que é o que a gente não quer que aconteça, né? Então,
Francana empatando ou vencendo o União São João, já vai garantir a sua, pelo menos, a 4ª vaga. Se a Francana vencer a União São João, vai a 13. Em caso de tropeço da Inter na segunda-feira, que joga contra o Comercial, ela pode até aí disputar na última rodada a 3ª vaga do grupo 2 aí do campeonato da Copa Paulista. Agora vai virando a tela, nós temos aí também já a rodada do finalzão de semana dos jogos do grupo 2. A Itapirense enfrenta o Botafogo, a Francana pega a União São João e o Comercial joga na segunda-feira contra a equipe da Inter de Limeira. É isso aí. Final de programa. Amanhã já está de volta com mais informações e, é claro, você ligado aqui na tela da TV que mostra você. Boa noite.